Alugamos uma van e decidimos atravessar o Japão de norte a sul em busca das famosas cerejeiras, que são as árvores mais famosas do Japão. Mas, como em toda viagem de verdade, nada saiu como planejado. Não, que horas sabe? Tá abandonado. Oh não, olha a bandeirinha do Brasil. No caminho, acabamos no maior campo de batalha samurai da história, descobrimos cidades incríveis que a gente nunca tinha ouvido falar e mostramos como era a nossa rotina real vivendo na van, mostrando os improvisos, surpresas e dificuldades. Ele pra fora, com a torrada na mão. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos no Japão, porém de uma forma diferente. A gente alugou uma van para viajar por aqui por vários motivos. Então, se você ainda não assistiu, tem a parte 1 desse vídeo. E agora temos a missão de chegar em Kyoto, que é uma das cidades mais importantes aqui do Japão. Mas antes disso, uma vez que a gente tá de vanzinha, qual que é o plano, Brunete? Vamos passar por umas vilazinhas, achar uns lugares bem legais, vai ter lago, vai ter, enfim. Cerejeira se a gente for sortudo. É, estamos nessa missão da caça das cerejeiras, então vamos lá, partiu. Então vamos parar a vanzinha aqui e apresento a vocês esse lugar aqui, ó, o clube. Esse clube, ele também é conhecido como Net Café, que na verdade são várias redes, né? A clube é uma delas, onde você pode fazer milhões de coisas lá dentro, eu vou mostrar pra vocês. Mas lá, basicamente, tem restaurante, sala de reunião, olha lá, karaokê, cadeira pra dormir, café, tipo, lavar roupa. Tipo, é um lugar onde você pode fazer absolutamente de tudo. Então esse é o Clube Café. Aqui dá pra fazer o seu check-in todo automatizado, então troca aqui pra inglês. A gente já até tem já é membro, a gente tem tipo um cartãozinho que gerou papel, então a gente escaneia aqui, computa tudo sozinho e já entra. Tudo automático e uma coisa muito louca que é aquele Japão, né? Ó, não tem catraca, não tem nada. Se a gente quisesse, tipo assim, entrar, usar o serviço e sair, seria fácil, mas ninguém faz porque todo mundo respeita bastante. Olha só, então tem uma área de mangás. Cara, olha só, tudo isso aqui é... Isso aqui acho que é vídeos, DVDs. Olha a quantidade. Aqui é de livros. Então a galera vem aqui, ó, e paga e fica lendo numa boa. Esse aqui é o banheiro, já coloquei minhas coisinhas ali, enfim, mas assim, super equipado, limpinho, tá vendo? Então a gente tem secador aqui, tem até as coisas de banheiro mesmo aqui, enfim. Então, essa é a forma mais fácil e, tipo assim, só colocar no Google Net Café que vai te aparecer aí várias opções. Então, vou tomar meu banho agora, daqui a pouco eu apareço bela por aqui. Vamos lá. Prontinho, cabelo lavado, banho tomado, 10 de 10, água quentinha, tranquilo. Eu ia secar meu cabelo, mas eu decidi não secar porque a gente tá com pressa, então ele vai ter que secar com Deus aí no natural. Mas assim, banho tranquilão. Agora eu vou tomar um café, porque o café também está incluso, lembra disso, né? Vamos lá ver o que tem de opção. A gente ainda vai economizar no café da manhã, porque esse horário especificamente, como tá cedinho, ainda tem umas torradinhas, a gente já tá enchendo aqui de torrada, pegamos nosso cafezinho e fala da internet, Bruno. A internet é muito, muito boa. Então eu tô subindo uns vídeos aqui, eu deixo tudo na nuvem, tinha 57 GB para carregar, já carregou metade em, sei lá, 20 minutos, o que geralmente acontece que a gente fica dependendo da internet ou de SIM card ou de internet que a gente pega pública e demora assim dias, isso quando dá certo. Então aqui tá sendo nossa senhora, uma dádiva. Aqui é como eu falei, tem as máquinas de refrigerante e tal, aqui café de tudo quanto é tipo, todos esses tipos de chás, sorvete, parece aquela casquinha de baunilha do McDonald's, eu vou muito pegar agora porque é muito gostoso e, cara, sério, vale muito a pena, gente, pelo amor de Deus. E tem aqui, ó, menu de comida também, então se você quiser almoçar aqui dá, gente, é muito completo. Muito completo mesmo, então assim, a melhor opção pra quem estiver viajando dessa forma, viajando de carro, precisa parar pra tomar um banho, usar uma internet boa, tem no Japão inteiro e ó, maravilhoso. Isso aqui é super interessante, ó, tem uma galera que usa geralmente pra dormir mesmo. São colchões, tá vendo aqui? Então você vai e aluga uma salinha fechada dessa daqui e pode dormir aqui também, é uma ótima forma de economizar. Vem até o sapatinho aqui na porta. Além daqueles de chão, tem essas de cadeira reclinável também, que é um pouco mais barata. Então assim, é uma estrutura
As maquininhas que eles são viciados aqui também. Gente, sala de tudo quanto é coisa esse negócio. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se consigo ligar a luz. Karaokê, eles são doidos nisso também. Por que você tá com essa torrada dentro do carro? Expulsou do rolê, mano. Não, o que acontece? Ficou 860 ienes. Meia hora, 270 por pessoa. Ficou 860 tudo, porque ele começa a cobrar acréscimo. A gente achou que em meia hora dava pra fazer tudo, mas a gente tinha que tomar banho, tomar café, usar a internet, pagar a conta, gravar o vídeo, tudo em meia hora. Então tava passando muito. Aí na minha cabeça aqui eu falei o quê? Vou lá pagar e você só recolhe as coisas. O Bruno não entendeu. Só recolhe, só recolhe. Continua comendo, pega Não, uma torradinha, eu não vai falei. no banheiro. Eu não falei pra você pegar a torradinha. Não, mas eu te conheço. Achou pagou, você não. Agora achou que é estacionamento do shopping. A mulher botou ele pra fora com a torrada na mão. Mas tava quentinha. Crua, né? Melhor que tem pra hoje. Já estamos aqui, pé na estrada, porque temos aí até Kyoto cerca de 4 horas e meia. E assim, uma curiosidade muito interessante sobre o Japão. Se você não pega as estradas pedagiadas que custam uma fortuna, você precisa pegar as secundárias. Estrada secundária significa máximo por hora 50 por hora. Então significa que você vai demorar milhões de horas a mais do que um trajeto se você pagasse o pedágio. O problema é que pagar o pedágio é mais caro que um carro. A gente tá com alguns dilemas na vida, porque a natureza, ela age na hora que ela tá afim. Então a nossa primeira parada, na verdade, era para ser uma árvore de sakura, que é aquela cerejeira bonita rosa, de 1500 anos. Só que o tempo, agora tá um solzinho, olha lá, o solzão azul, mas o tempo ele não tá colaborando muito com a gente, então o meu medo é chegar lá e não ver nada. Porque olha, por exemplo, ó, essas aqui são sakuras há poucos meses aqui. Olha lá, começando as primeiras flores agora. Ó, que rio bonito, não? Olha que rio bonito. Ó, não dá pra ver muito bem. Mas enfim, aí o que acontece? A gente tinha o dilema de, vamos então lá ver essa menina dessa sakura, chegar lá, ela não tá desabrochada. Eu vou ter que perder aí quase 1 hora pra chegar lá. Sendo que eu sei alguns lugares em Kyoto, que é o nosso ponto final, que a gente vai ver sakura nesse vídeo. Então a gente decidiu pular e estamos indo direto pro maior campo de batalha de samurais, entendeu? Então a gente vai se sentir lá na história e daqui a pouco eu conto pra vocês. Porque agora, meu filho, ó, 2 horas de estrada até chegar nesse primeiro ponto. Gente, olha lá, eu falei que ia estar tudo pelada. Olha aqui a sakurona chegando com tudo. Olha que lindas essas meninas. Gente. Ah, elas são rosas e brancas ao mesmo tempo. Cara, é muito doido porque vocês vão ver no decorrer do vídeo. São vários tons de rosa. Olha que linda, Brunão. Olha lá, Billy. Ai, meu Deus, que loucura. Eu paro no meio da rua pra abrir essa coisa. Vou voltar pro meu canal. Coisas que eu amo na minha vida. Do nada, eu falei, Bruno, tava escrito I sou numa placa. Aí ele, não é possível. Eu falei, Bruno, tava escrito. A gente fez o retorno e voltou. Vocês estão entendendo o que é comida mineira? Não, olha, vamos olha, pelo amor de Deus, Bento. O que esse brasileiro... Bento, pelo amor de Deus, bem-vindo. Caldo deve ter pão de queijo. Vamos lá falar com o Bento, agora. Tá tão desesperado que a gente não consegue nem falar. Ixi. Oh não, que horas sabe? Tá abandonado. Tá muito abandonado. Olha aqui. Oh não, olha a bandeirinha do Brasil. Nossa, tá muito abandonado. Não, o caminhãozinho não tá abandonado, olha. Caldo de mocotó. Ah não, cadê o Bento? Cadê aí? Esse caminhãozinho aqui, ele não tem cara de... Ô, Bento! A esperança esvaindo pelos olhos. Não, comida mineira e o cara me fecha o restaurante. Não, esse aqui tá funcionando, que horas sabe? Ele tá muito novinho. Nossa, tá muito abandonado. Tem uma janela aberta, Bruno. Meu Deus, o povo mora aí, uma coisa não é relacionada com a outra.
A gente tá no meio da rua gritando: bom dia! Cadê o brasileiro dono do mercado? Gente, não tem só ele, porque esse cara não ia ter um restaurante desse tamanho, com tudo escrito em português, se ele fosse o único da cidade. Português? Não. Ele me machucou. Não se faz isso, o Ai Sou Bento. Que loucura. Eu WhatsApp ali, mas o que adianta? Não, a gente vai tem que ir voltar aqui embora. nunca mais. Eu queria um pouco. Eu achei que eu ia sentar ali e falar assim: ô Bentão, desce um caldo de mocotó. Eu só achei que isso ia acontecer aqui. Enfim, não aconteceu. Ó, aqui em alguns lugares você coloca a sua própria gasolina e às vezes tem um carinha aqui, mas é mais raro. Então vamos tentar entender isso aqui, ó. Aí a gente vai... Ixi, eu não quero isso, tá? Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Aqui, pra você pagar no cartão, eles pedem um depósito. Então, eles tiram o valor de um tanque cheio da tua conta e depois, tecnicamente, esse valor volta pro seu cartão. Porém, a gente fez isso um outro dia e o dinheiro não voltou até agora. Então, a gente tá com medo. Então, eu decidi pagar a gasolina que a gente precisa agora no dinheiro pra não correr risco. Então, a gente vai colocar 5.000 ien. Eu acho que isso vai dar, tipo assim, meio tanque de gasolina, mais ou menos. Então, vai ser isso. 7,9 só porque pagar em dinheiro. Ó, a gente parou em vários postos de gasolina, foi muito difícil. As coisas não tem A chave tá lá dentro. Mas se conseguir, ó. Vamos, eu tenho que colocar o dinheirinho aqui nessa máquina. Ó. Cuspiu, isso não foi bom, isso não foi bom, vira o lado. Ó. Nossa, parece um milagre, Vamos lá. Vai, Brunão. Nossa, a primeira vez que eu consigo. Chegamos em Sekigahara, foi a maior luta samurai de todos os tempos. Ele mudou completamente como era o Japão feudal. Antes era dividido tudo em feudos, então acho que eram 22 feudos diferentes. E o samurai era uma peça muito importante na época feudal porque ele protegia o rei. Então ele era como se fosse a força militar aqui no Japão de um feudo, de um rei. Então estavam divididos entre dois principais ideais. Um queria unificar todos esses feudos e o Japão virar uma coisa só. E os outros estavam querendo defender e viravam assim, não, a gente quer tudo separadinho do jeito que tá, não vamos mexer. Então aqui eles vieram divididos entre dois ideais, eles tinham diversos acampamentos, então ali em cima a gente vai subir logo depois. Ó, a gente achou tipo um centro de turismo aqui de informação e o Bruno ainda não viu. Vem cá, Bruno. Olha o que tem ali. Olha isso, eu queria comprar. Olha lá. São as armaduras, tipo como era antigamente. O É quê? Ó, aí, pelo que eu tô entendendo, esses preços aqui é pra você alugar, pra você poder vestir. Então tem, ó, vários estilos aqui, custa, tipo, cerca de 5.500 ienes. Só pra alugar, só pra Só dar, pra você, só pra só dar pra um você tirar close. foto. E esse aqui com peruca? Olha lá, Esse com peruca eu não gostei, eu prefiro esses aqui, ó. Esse aqui é mais clássico, com esse bigodão. Com bigodão, é a máscara dele que você coloca aqui, ó. Liga, tem roupinha até pra cachorro. Isso aqui, ó, pra botar no dog. Não, isso aqui é de criança, não é possível. Acho que é de cachorro. Eu também acho que é de cachorro. Outra coisa que simboliza a alma e a vida de um samurai é a katana. Então tem ali 3 exemplos de katana, mas cada samurai usava 2. Uma katana e a outra que é uma menorzinha, que é essa, que é tipo uma faca. Se tudo der errado, outra ferramenta que eles usavam muito era a lança. E um terceiro que eu não tô vendo aqui, infelizmente, é o arco e flecha. São arcos gigantescos que têm um grande alcance, que eles usavam principalmente montados em cavalo. E quando você está aprendendo a ser samurai, você primeiro aprende o arco e flecha e só depois você vai pra katana. E tem um último que é mais importante que a katana, que é dar um curtir nesse vídeo. Você não esperava essa, eu imagino. Você não imaginava. Mas curte aqui o vídeo, você continuar aprendendo sobre outras culturas e outros lugares para visitar.
compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, que é de graça, é simples, você tá aprendendo, todo mundo sai ganhando nessa. Quem acha que no Japão só tem banheiro tecnológico, tem esse daqui que pra mim não faz nenhum sentido, você tem que ficar virado pra lá e ficar agachado. Enfim, olha lá pra vocês verem que nem tudo aqui é tecnologia. Não? Vamos fingir que nesse túnel, tudo que vocês estão vendo aqui são cerejeiras. Essa daqui é uma das rotas mais bonitas aqui desse lago que a gente acabou de chegar. Mas não demos a sorte delas ainda estarem floridas porque ainda tá muito frio. Mas, gente, imaginem essa cena disso aqui, tudo cheio de flor, com esse lago do lado aqui. Fala sério. Depois de passar naquele túnel maravilhoso, dá pra ver melhor o Lago Biwa. Ele é o maior lago aqui do Japão, então ele tem uma importância maravilhosa historicamente por causa de irrigação. Ajudou a galera ao longo de todos os anos, desde que o mundo é mundo. A água é super cristalina. E aí a galera quando vem pra cá, tipo no verão e tal, isso aqui, filho, fica cheio de gente nadando, que não é o caso agora, né? Fazer isso vai deixar pra Hoje não. Fica a dica que esse lago é maravilhoso a partir da primavera, né? Verão, como a Thay estava falando. Tem várias prainhas até de areia que a galera vai e fica com a família, faz piquenique, tem mesas de piquenique. E além disso, a gente viu várias paradas dessa de van. Então se você vir com van pra cá, ou mesmo de carro, tem paradas ao longo do lago inteiro pra você parar e ficar de boa. A gente vai pra Kyoto agora, então a gente vai parar e tem uma vista maravilhosa. Vamos fazer um cafezinho com a porta de trás aberta aqui. Bem vibes. Bem vibes. Como tá à frente, ligou até o aquecedor, então, ó, balanço. Não estamos usando o chuveiro para tomar banho, ou você tá usando como pia? Lavando aqui. A gente até tem a outra pia ali, mas a gente enfiou um monte de treco lá dentro. Ó, então a gente enfiou um monte de treco, como a Thaís tá falando, que era mais prático, já que vai estar aberta aqui pra gente ver essa paisagem bonita, por que não, né? Apareceu um japonês aqui. Gente, a comunicação com qualquer japonês é muito caótica, porque eles não falam nenhuma palavra de inglês. Então eles começam a falar em japonês achando que a gente vai entender também. Aí a gente pega o tradutor e fica ali no tradutor um negocinho pra tentar entender. Mas esse aqui é simpático ali, ele conversando com o Bruno, né? Gente, o japonesinho que eu tô falando é uma comédia. Olha lá, aquela lojinha ali, tá vendo? É dele. A gente falou assim, que fazia fotografia e tal. Ele, que tipo de foto? Aí eu fui e mostrei algumas fotos, né? Ele, então tira uma foto da minha casa. Aí tá o Bruno aqui, vai tirar foto da casa do moço. Ele mostrando pra gente aqui, ele é um ilustrador e desenha motocicleta antiga. Agora, aqui, ó. Tá vendo aqui? As motinhas aqui. Ó, ele que faz esse desenho. Uau! Quando eu falo que esse é o maior lago do Japão, gente, a gente já tá dirigindo, sei lá, uma meia hora depois que a gente saiu lá da frente da casa do senhorzinho. E lago que não acaba mais. A quantos por hora, Bruno? No máximo 49. Explica esse drama. Caras botam 50 km por hora como limite no país basicamente inteiro, 80% das vias. A gente tá numa estrada que é um pouco melhor e eles não falam com a velocidade. E tem muito radar, então a gente tá, assim, no mínimo possível, a gente tá a 50 por hora. Tem uma fila quilométrica de carros atrás de mim. E eu tô tenso, olha, esse aqui é mais um radar, se não me engano. Eu acho que é. Olha lá, ó, bonitinho ali em cima.
E eles não falam, não tem um negócio que é 60 km por hora. Eu só sei que não é 50, pode ser 60, pode ser 70, pode ser 63. Morra você. A gente não é local, a gente não sabe. Não posso arriscar. Enfim. Finalmente chegamos em Kyoto, uma longa estrada. Longuíssima estrada, a cidade parece ser bem gracinha, mas como sempre estamos sofrendo para estacionar o carro. Cidade turística Então, em qualquer a gente canto. está no centro da cidade, é caríssimo estacionar. E onde a gente vai dormir hoje, que é um café, igual o que a gente comeu café da manhã hoje de manhã, é bem longe daqui, são 7 km, então não vale a pena. Então a gente está tentando achar alguma coisa que a gente possa parar o carro o mais próximo possível sem ser um rim. Olha isso, de gente. Meu Deus do céu. Aqui nesse canal a gente trabalha com as verdades, então é muito importante lembrar uma coisa que a gente sabe a nossa vida toda e erramos mais uma vez, né? Porque a gente, né, ser humano erra. O que acontece? Kyoto é muito maior do que a gente tinha imaginado. É literalmente uma cidade grande, muito turística, ou seja, não existe lugar para parar uma van aqui. Você tem que pagar estacionamentos são super caros. Geralmente você vai pagar aí coisa de $30 para conseguir passar algumas horas. E aí, obviamente, à medida que você vai se afastando do centro, você vai pagando mais barato, mas aí a distância é tão longa que dependendo do tempo que você tem já não vale mais a pena. Ou seja, a gente desistiu do dia inteiro, a gente ia jantar no maior ramen, que é tradicional. Aqui o ramen tradicional. Pedimos um Big Mac, vamos comer aqui nessa van. Diga-se de passagem de drive-thru, porque era caro parar em todos os lugares próximos. Exatamente, então até isso foi no passar no drive. De toda forma, a Batatinha deu aquele abraço de casa que a gente tava precisando depois do perrengue. Amanhã é um novo dia, vamos acordar cedo pra ir em um dos pontos mais icônicos daqui. Então é isso, gente. Deu tudo errado, mas vai dar tudo certo. E eu vou comer minha batatinha do Mac e amanhã a gente se fala. Bom dia. E aí? São 6 e pouco da manhã. A gente dormiu no estacionamento em Kyoto. A gente mostrou ontem? Não, a gente conseguiu. O que aconteceu foi a gente contou que só comeu o McDonald's e acabou a vida. Aí Kyoto é muito maior do que a gente imaginava. E os pontos turísticos aqui que a gente quer ver é no centro da cidade. Então não adiantava a gente parar num lugar bonito, próximo. O que geralmente a gente faz em cidade grande é parar relativamente próximo com um fácil acesso de transporte público para o centro. Porque parar em cidade grande é sempre um pesadelo. Mas só que aqui uma das atividades que a gente queria fazer é muito cedo. E quanto mais cedo você ir, menos turista tem, dos lugares com mais turistas do mundo. Vocês vão ver a seguir, que provavelmente você já deve ter visto. Quando você fala Japão, você vê aquele bagulho. Então, a gente parou no estacionamento pago. Cafezinho. Porque Estamos atrasados. minha vida. Agora sim, ó, o dia está a nosso favor, entendeu? Tá frio, tá frio. Porém, queridos, temos um solzinho. Ó, olha que bonito. Uai, já vamos virar aqui, por que eu não posso virar aqui? Acho que pode virar aqui. Enfim, já estamos meio atrasados, né? O negócio era começar esse rolê aqui 6 da manhã, vamos começar às 7. Mas tá bom, o solzinho bateu. Acho que não todos os chineses do mundo chegaram ainda, porque os chineses eles vêm em grupo. Por isso que eu tô falando deles, tá? Eles vêm com 500 pessoas, pra subir todo mundo junto, ficar lá no meio. A gente vai correr agora, vamos ver até onde a gente consegue ir. Chegamos aqui então no Fushimi Inari, que é um dos santuários mais importantes e famosos do shintoísmo aqui no Japão. E Inari, ela é a divindade do arroz, do comércio e das prosperidades. Então, gente, quem quer ser próspero tem que fazer o quê? Subir até o morro, igual a gente vai fazer agora. A gente vai explicar pra vocês o que tem de diferente nesse templo. Outra coisa interessante são essas raposinhas, que são as kitsunes. Elas são as mensageiras da deusa Inari e elas muitas das vezes vão estar segurando uma chave na boca. Essa chave significa abrir os celeiros de arroz, que significa fertilidade e sucesso nos negócios. Começamos agora a nossa caminhada. Ó, então
bem cheio. A gente já tinha lido na internet que era super lotado. Quanto mais cedo, menos pior. Mais a galera fica com preguiça e menos gente tem. Então, que isso? Até fila. Fila. Doideira isso aqui. Que uma coisa seja dita, né? Japonês não faz nada mal feito. Então, assim, a estrutura do lugar... Não, fora que tem banheiro, todas as sinalizações de tempo, mapa, tudo muito bem informado em japonês e inglês. Pavimentado, ó. Eu botei o tênis velhinho, aqui, achei que ia pisar no barro. Que isso? Não. Shopping. Tá louco. Shopping. Olha, mas é bonito. Olha que legal. Olha que legal. No meio do caminho tem uma senhorinha que ela vende ovo cozido e chá por 100 ien, 100 ien o par, né? Então um chá e o ovo, então a gente pegou 2. Sentar, tomar um chazinho. Vamos sentar, esperar esse povo passar. Deu uma super lotação aqui, deixou a gente nervoso, afobado, medo de gente. Então a gente vai dar uma relaxada aqui um minutinho e continuar caminhando. Aí qual que é a relação do arroz com esse tanto de portão alaranjado aqui atrás de mim, né? Aliás, em volta. O que acontece? O arroz, como a gente já falou, ele é o símbolo de prosperidade. Arroz lembra o quê? Agricultor. Agricultor é o quê? Empresário. Empresário gosta do quê? De dinheiro e sucesso. Então, no início, quem venerava a Inari eram os agricultores. Só que aí os comerciantes e donos de outros negócios falaram o quê? O quê? Os agricultores estão ganhando mó grana, é Inari que está abençoando o negócio deles. Então, eles também começaram a venerar a mesma deusa. E aí, uma curiosidade é a seguinte, esses tantos de portões que vocês veem aqui foram doações desses empresários. Quando a gente vê a foto do Instagram, a gente vê o lado de cá, né? Beleza, uhul, certo? Mas se a gente olha de costas, aqui, ó, no verso do portão, na parte de trás, tem o nome de quem doou. Agora, fala pra mim. Tem milhares, eu não sei. Vou tentar colocar na tela que vou descobrir essa informação de quantos tem aqui. Cara, é muito dinheiro e esse aqui tá com a mensalidade em dia, né? Porque olha como ele tá mais bonitinho. Olha o que tem aqui. A galera compra isso daqui lá embaixo e escreve aqui, ó, o que elas querem pedir, né? Que sucesso que elas querem e coloca aqui também. Então elas não têm o grandão, mas pelo menos esse aqui a gente tinha que ter, ó. Eu quero que o Red Bull me patrocine. Mentira. Maravilhoso. Depois de subir quilômetros, a gente passou pelo Vale da Sombra da Morte ali embaixo, na penumbra, agora abriu o sol. Mó bonito, parece a luz da esperança. Eu acho que a gente tá chegando no topo. E tipo assim, é aquela coisa, pra pegar uma fotinha bonita e tal, fazer um vídeo legal, tem que esperar uns espaços entre as pessoas, ó, por exemplo, vamos seguir aqui, ó. Mas meia hora até eu conseguir ficar sozinho de novo, assim vai. Vocês estão lembrando que a gente passou aqui não tem 2 horas, né? Olha isso aqui. Eu não sei se eu já falei nesse vídeo, mas o motivo principal do porquê a gente está no Japão exatamente nessa época é porque eu queria demais ver o florescer das cerejeiras, que é a sakura, que é a árvore mais icônica e importante que você vai encontrar no Japão inteiro nessa época. Inclusive, para eles é uma parada tão importante, tão, meu Deus do céu, que existe uma expressão que o Bruno vai colocar aqui na tela, que as famílias elas se unem nos parques para ficar assim, ó. Uau! Porque realmente é muito uau. Eu não sei se dá pra ver, vocês vão falar, nossa, é só uma florzinha atrás de você. Mas não. Imagina que é uma árvore que ela só floresce num período muito específico, tudo ao mesmo tempo no país inteiro. Provavelmente a gente não vai conseguir ver, então o Bruno vai colocar aqui como fica uma estrada quando o babado tá todo florido. Gente, é a coisa mais linda. E eu nunca tinha visto a branca. Aí tô falando pro Bruno, tô vendo aqui o copo meio cheio, né? Porque estou aqui maravilhosa com essa árvore toda florida. Vira pra cá. Elas ainda bem aqui, ó, tentando lutar, porque o aquecimento global tá acabando com a gente esse ano. Por isso que a gente não viu elas todas floridas, mas só de ver essa daqui eu já fico feliz. Ela tá quase. Estão todas assim nesse... Ó lá, quase. Mas não. Mas ó, que ela tá bonitona. É, mas é isso que tá falando. O mais louco
Japão que eu não tinha dimensão é que é o país inteiro. Olha só, isso aqui é um jardim. Só nesse quadradinho aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Fora tudo, Não, tudo isso aqui. Todas as árvores você consegue ver, todos os troncos estão aí, são cerejeiros. E é o país inteiro. Você tem um rio, cerejeiro dos dois lados. Tem uma estrada, cerejeiro dos dois lados. Tem um jardim de uma pessoa, cerejeiro dos dois lados. Sim, loucura. Olha como essa daqui tá linda. Gente, virei a tia das flores do vídeo, mas olha que linda que ela tá. Dão de miojão, mentira, de ramen do Brunão. Ó, então pegamos aqui, ó, olha só, esse aqui vem um pedacinho de porco, 2 pedaços de porco, que é o padrão, né? Opa, peraí, deixa eu pegar aqui. Ó. Esse negocinho que eu nunca soube o que é, quem me falar, por favor, deixa Rabanete, né? Ou tô doidando? Não tem como, tá muito bonitinho, isso aqui é feito pelo homem, não tem como pra esse pirata. Enfim, se for rabanete, dá um toque aí. Cebolinha e tem bambu, vocês acreditam? O bambu tá aqui, eu acabei de mergulhar bambu, ó. Esse aqui é bambu. É isso aí, vamos botar pra dentro. Foi 1.000 meu que era maior e 900 da Thaís, que era um pouco menor. Médio, ó. E ela pediu sem caldo pra experimentar. Bom Ah, apetite. tô com fome, bom apetite. Passamos na van ali só pra eu dar um glow, passar um batom, prender o cabelo e tal. Mas aí tem uma coisa, uma curiosidade que é necessária de estar nesse vídeo sobre o Japão, que é o seguinte. Todos os cantos, independente de onde você esteja, estamos numa rua aleatória, Brunão ali. Aqui, ó, banheiro público, vou mostrar pra vocês. E não é qualquer banheiro, é um banheiro super limpinho, ó. Se liga, privadinha. Ah, ali tá um pouquinho sujo, mas enfim, vocês entenderam, ó. Privadinha tecnológica, bem japonesa, num banheiro público em todas as esquinas. Então, além dos net cafés, já que a gente não tem privada lá na van, qualquer canto, deu vontade de fazer xixi, é só olhar as plaquinhas que vai ter um banheiro público. É maravilhoso. Quer fazer xixi? Vambora. Essa última parada aqui em Kyoto, antes de tentar ver as últimas cerejeiras desse lugar. Fala aí. Última parada. Estamos no único Starbucks de tatame. Ele é construído numa casa de 400 anos de idade no Japão aqui. Então a visão capitalista do Starbucks, assim, transcende barreiras. Olha e virou isso. um baita ponto turístico. Tem fila pra entrar às vezes, foi difícil. Às vezes o caramba. Isso aqui, eu Não, lutei eu tô falando- por essa vaga aqui, Não, ó. eu tô falando lá embaixo, fila pra entrar. Mas pra conseguir lugar pra sentar, eu mata-mata. Teve uma hora que eu vi um lugar... Sabe em shopping, quando você vê um negócio, já tem 4, 5 urubus assim, e pula competição, mas mudança das cadeiras? É isso aqui. Gente. Parece que tá vazio porque é uma sala meio escondida. É, mas olha aqui, gente, Bruno, muito japoneses aqui, véi, amei. A gente acabou de comer ali, mas Nossa, tá quentinho, acabou de sair do Qual, forno, esse aí? amor. Amostra grátis. Nossa, eu acho que tem que tirar daqui, Bruno. vamos ver? Deixa eu ver, olha lá. Nossa, delícia! Nossa, quentinho, você viu? Ó, isso aqui eu acho que é dos temperos que eles vendem. Vamos ver isso aqui. Cuidado, eu tô com muito trauma dessa criança gritando. Ela grita mesmo? Muito apimentado aquilo ali, pelo amor de Deus. E olha que eu gosto, hein? Os caras da loja de Amostra Grátis ficam doidos. O que é isso Nossa, aí? vou colocar um chazinho gelado. E aí? Limpar o paladar pra pegar mais, né? É bom? É bom, chá gelado, gostoso. Voltamos pra vanzinha, pra última parte desse vídeo, que é tentar ver o máximo de sakuras possíveis, tá? Porque infelizmente vocês viram, hein? A gente foi atrás dessas meninas, mas a gente não deu sorte. Vi um vídeo na internet que me falou que num lugar aqui perto de uma estação de metrô, de trem, sei lá, tem. Então estamos indo lá pra ver se me mentiram pra mim ou se realmente é isso mesmo. Valeu, Brunão, por entrar nessa comigo. Vamos lá, maravilhoso. Pedro, tamo junto. Ansioso? Agora vai! Nossa, só tô vivendo um sonho. É, Marcelinho!
Acho que a gente tá no caminho certo! Verdade, olha lá, que lindas! Essas daqui, sim, estão floridíssimas. Inclusive, olha que interessante, aqui elas já estão quase passando, tá vendo? Elas já estão ficando verdinhas. E aí já acaba o efeito, porque elas vieram antes das outras. Mas olha que coisa mais linda! Acho que tem mais, vamos ver. O que eu falei pra vocês, ó, cheio de japoneses, eles ficam aqui mesmo. Aí vem todo mundo tirar foto, aí vem fazer vídeo, aí vem com a família assistir elas. Olha lá, botando a mão, graças a Deus, conseguiram. Olha lá. Sensacional. E é assim, no meio das cerejeiras, depois dessa aventura incrível. Tanto rosa, gente, que a gente pede um like, provavelmente tem uma florzinha aqui em formato de joinha, pra você dar uma curtida e se inscrever no canal. Exatamente. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve para você continuar acompanhando a nossa aventura aqui no Japão. E outras. Porque, entendeu? Essa daqui é só uma das temporadas de nossas vidas muito loucas. Então, desse lado aqui eu vou deixar o primeiro vídeo da série de Van Life no Japão. E desse daqui a playlist nossa aqui maravilhosa com todas as aventuras que a gente já viveu até agora. Então, ó, tem muita coisa pra você assistir, muita coisa pra te entreter. Pega a pipoquinha com manteiga, assiste. E, gente, conseguimos! Olha as cerejeiras aqui. Tchau!